Olá, graça e paz a todos. Eu quero desejar-lhes um dia abençoado. Nesse dia eu quero convidar você a abrir comigo em Salmos de número 127, versos de número 1. A Bíblia Sagrada diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quero dar um título à nossa mensagem e o título é: Sem Deus, tudo é perda de tempo. É bem interessante, queridos, o que o salmista propõe quando ele vai falar dessas duas situações. Se o Senhor Deus não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pois bem, antigamente, as cidades elas eram construídas com muralhas, e muralhas, por sinal, extremamente seguras, tijolos enormes feitos literalmente de pedra. E nós vamos observar que, embora houvesse toda essa segurança na construção das cidades, embora as casas que eram construídas houvesse todo o empenho de se utilizar materiais que com certeza garantiriam a segurança daquelas casas, o salmista ele vai reconhecer que se o Senhor Deus ele não constrói a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. E percebamos algo. Aqui nós não estamos falando, não estamos focados diretamente na questão de a construção de uma casa material, uma casa física, mas estamos falando de uma construção de uma casa em que está estabelecido o padrão espiritual, o padrão moral. E eu gosto muito do que o Senhor Jesus Cristo vai nos falar a respeito dessa construção, quando eu e você optamos em abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Jesus ele vai narrar a história de dois tipos de construção de casas. Uma que é construída sob a rocha. Vêm as tempestades, vêm os maremotos, os terremotos e toda sorte de situações adversas. Vai contra aquela casa, mas ela não cai, porque ela está fundamentada, bem edificada, sob a palavra de Deus. Semelhante coisa acontece à casa que fora construída na areia. No entanto, ela desmorona, essa cai, porque ela não tem essa base, ela não tem esse fundamento. O Senhor Jesus vai nos dizer que essa é a semelhança de duas pessoas que ouvem a palavra de Deus. Aquele, contudo, que constrói a casa na rocha é aquele que ouve e aquele que a pratica. Mas aquele que ouve e não a coloca em prática, esse é comparado àquele que construiu a sua casa sobre a areia. Então, quando nós vamos observar essa construção da casa, nós vamos perceber que se essa construção ela não é feita na rocha, ela vai desmoronar. Se a sua casa, a qual você tem construído, ela não tem como firme fundamento o ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática, infelizmente a tendência é que sua casa pode cair. Mas se você ouve a palavra de Deus, se você a pratica, essa casa permanecerá em pé, firme, inabalável. E aqui então nós vamos perceber que você pode ser o mais belo, o mais eficaz, o mais instruído de todos os homens no aspecto da construção. Essa casa não vai ficar de pé se ela não tiver esse firme fundamento, que é a palavra de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E quando nós vamos observar o Senhor falando também a respeito da segurança, do vigia, do sentinela, que se o Senhor não guardar a cidade,
Em vão vigia a sentinela. Segurança é algo que nós vamos perceber que a verdadeira segurança ela vem de Deus. Às vezes eu me pego observando as nações mais poderosas do mundo. A exemplo disso nós podemos citar os Estados Unidos, com o maior exército, um dos mais poderosos do mundo, armas bélicas incomparáveis. Mas quando o Senhor Deus resolve usar a natureza, trazendo sobre a face da terra destruição, nada, nenhum dos arsenais de guerra que os Estados Unidos tenham à sua disposição é capaz de impedir o agir de Deus. Quantas vezes os Estados Unidos foram vítimas, e não apenas os Estados Unidos, aqui eu estou usando apenas como exemplo hipotético, mas várias outras nações, quando vêm os terremotos, quando vêm os tsunamis, quando vêm os maremotos, quando vêm as enchentes, quando vem o juízo sob forma de chamas nas florestas, nada pode conter. Nada disso que os Estados Unidos ou qualquer outra nação do mundo atribui como segurança pode impedir que algo aconteça. Em vão vigia a sentinela. O que eu e você podemos aprender com isso? Deus tem que estar em tudo, em todos os seus projetos de vida. Se Deus não se fizer presente nos seus projetos de vida, tudo é vão, tudo é perda de tempo. Que você possa pensar nisso e que a partir de hoje você coloque Deus no centro de tudo, que você possa edificar a sua casa com Deus, que você possa acreditar que a sua segurança só pode ser completa com a presença de Deus. Que Deus te abençoe.